Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, hoje nós vamos abordar um pouco, na nossa explicação, o trabalho, dentro da ética profissional. O trabalho forma o jovem, tá? Aí nós vamos entender, tá certo? Como é que o jovem ele pode se ingressar no mercado de trabalho. Aí eu coloquei aqui essa imagem, com a interrogação. Mas o que fazer para ingressar neste mercado de trabalho? Muitos jovens, a gente tem percebido, que sente a dificuldade, muitas vezes não sabem por onde começar, o que fazer. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar dicas, e vamos abordar, esse trabalho jovem, tá certo? Primeiro, nós vamos ver aí o artigo 23 dos Direitos Humanos, que aborda que toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho e a condições equitativas, satisfatórias do trabalho e a proteção contra o desemprego. Mas a gente sabe que a realidade, ela é outra. Mesmo o trabalho, tá certo? Sendo obrigatório, vindo como um direito ao ser humano, Aí nós vamos ver aqui, com quantos anos o jovem ele pode trabalhar. Pessoal, dentro da proibição por faixa etária, até 13 anos é totalmente proibido, porque senão vai se tornar, trabalho infantil, tá certo? E o trabalho infantil, ele é crime. Então, até os 13 anos é proibido, tá? Agora, entre 14 e 15 anos é permitido apenas como aprendiz. E de 16 e 17 é permitido como empregado, aprendiz, estagiário ou autônomo. Proibido para atividades noturnas, que seja à noite, atividades perigosas, atividades insalubres ou prejudiciais à formação moral, psicológica e intelectual. Então, a gente está vendo aí que a partir dos 14 anos é permitido apenas como aprendiz, tá certo? No Brasil, o trabalho é considerado um direito social, previsto no capítulo 2 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que estabelece a idade mínima e assegura o direito à profissionalização e à proteção. Contudo, a distância entre a teoria e a prática ainda é muito longa, Sabemos que é lei que está na Constituição. Agora, se esses direitos estão sendo respeitados ou não. Aí vamos falar um pouco sobre esse jovem aprendiz, para você entender o que é o jovem aprendiz, o que é que você pode sim, dentro da faixa etária permitida, trabalhar, tá certo? Quais são as condições por lei. Aí a lei, regulamenta o trabalho do menor como aprendiz. Ele diz que o contrato de aprendiz é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito por um prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar, ao maior de 14 anos e menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional, compatível com seu desenvolvimento físico, moral, psicológico. E o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias para essa formação. Então, nós vemos aqui que dentro desse artigo, de uma lei que foi regulamentada para o trabalho do menor, tem que obedecer todas essas diretrizes. De acordo com essa lei, o menor aprendiz tem anotação na carteira de trabalho, e deve estar matriculado e frequentando a escola. Então, esse adolescente ele precisa continuar estudando, ele não pode abandonar os estudos, não. Deve ainda estar inscrito em programas de aprendiz desenvolvidos sob a orientação das entidades qualificadas de formação técnico-profissional. Por quê? Porque só vai ter 4 horas de trabalho. Se você
trabalha de manhã à tarde, você estuda. Se estuda de manhã à tarde, você trabalha. Então, essa formação técnico-profissional é caracterizada por atividades teóricas e práticas. O que é isso? Nesse trabalho que formam o jovem, tá? Essas 4 horas não é também só trabalhando, não. Vai ter dias da semana que são cursos que você vai fazer lá dentro da empresa, que a empresa vai oferecer ao jovem, curso para você se profissionalizar. Aí se tira o tempo do curso e o tempo de exercer aquele trabalho, aquela função. Tá certo? Aí a construção da identidade na adolescência, né? Da influência da escola e do trabalho. Nós sabemos que chega o momento da responsabilidade. Então, o jovem também ele precisa se preocupar com esse lado profissional, tá? Tem um autor, né, que ele é chamado de Sarriera, ele pontua que há necessidade do jovem assumir compromissos. Aí ele vai dizer aqui que diante a vida adulta vai expressar uma profunda mudança para os jovens, que muitas vezes não se sente responsável por nada, porque está ainda sobre a conduta do pai e da mãe, tá? Mas vai chegar um momento que ele vai assumir esse papel de responsabilidade perante a sociedade. Aí com isso vem os questionamentos e as incertezas, né? Dessa crise de identidade na adolescência, tá bom? Aí o jovem desenvolve uma identidade, né? Que vai a partir daí tomar decisões de ocupar ou de trabalhar de alguma forma racional e sistemática. Aí vai se perceber a responsabilidade que vem muitas vezes no decorrer dos anos, tá? Aí vem um programa, né, que é um programa do governo chamado Programa Jovem Aprendiz, que tem justamente um intuito, porque é um programa técnico profissional que vai prever a execução de atividades teóricas e práticas, como eu já falei, orientação que deve ser sobre uma entidade qualificada, tá? Esse jovem, ele vai trabalhar e ao mesmo tempo estudar, se qualificar, porque o empregador, a empresa, tá? Ela vai oferecer cursos, né? Então, existe um período de duração, existe uma carga horária teórica e também uma carga horária prática, tá certo? Aí vai haver uma certificação do aprendizado, observando todos esses parâmetros. Então, todo esse trabalho, jovem aprendiz, está pautado na lei e precisa ser seguido. A lei, pessoal, é ampliada pelo decreto federal, né? Que vai determinar que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e no máximo 15% do quadro de funcionário. Isso dando a oportunidade ao jovem de se qualificar, de um primeiro emprego, tá certo? Então, as empresas, ela fica, sim, na obrigação de ter pelo menos, no mínimo, 5%, no máximo 15% do seu quadro de funcionário, um jovem aprendiz, tá? Que vai demandar essa formação profissional, porque a empresa ela vai ficar responsável pela formação desse jovem, tá bom? Aí as características, né, são jovens de 14 a 24 anos, jornada de trabalho de 6 horas, incentivos tributários para os empregadores. Por quê? Porque vai ter a hora do estudo, não é só trabalhando, tá? Prazo mínimo é de 2 anos, tá certo? Uma jornada de trabalho de 6 horas, incentivos tributários e empregadores. Eles não vão ser explorados, porque vão ganhar conforme aquilo que se trabalha. E além de ter tudo bonitinho, assinado, a carteira, um contrato direitinho, com todos os direitos e as garantias previstas na lei, esse jovem também vai estar fazendo cursos para complementar essa carga horária, tá certo? Quem é o aprendiz, né? O aprendiz é o jovem, como nós já falamos, de 14 a 24 anos, que esteja matriculado e frequentando a escola. Precisa estar frequentando a escola, matriculado, caso, né, ele não tenha concluído o ensino médio,
Porque se já tiver concluído o ensino médio, então, tá certo? Não seria obrigatório estar frequentando a escola porque já concluiu o ensino médio. Mas se não tiver concluído, não pode estar fora da escola. Caso o aprendiz seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de idade para a contratação, tá bom? Se for deficiente, já vai entrar em outro artigo da CLT, que são as leis trabalhistas. Aí a jornada de trabalho de 6 horas diárias, né? Para quem ainda não concluiu o ensino fundamental, vai ser computadas as horas destinadas a atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato. Por quê? Porque ainda não concluiu, então ele vai precisar estudar. Aí vai ser tudo contabilizado dentro dessas horas. 8 horas diárias, quem já concluiu o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato. Não é permitido uma jornada diária de 8 horas somente com atividades práticas, tá bom? Não pode. Ou digamos, o jovem ele vai entrar ali, vai passar 8 horas dentro de uma empresa, efetivando ali a sua atividade, trabalhando, pegando no pesado. Não pode. Em qualquer caso, a compensação e a prorrogação da carga horária são proibidas. Então, fica proibido por lei essa prorrogação desse tempo do trabalho do jovem, tá certo? Pessoal, quais seriam os impactos para esse jovem aprendiz, tá? Esses impactos tanto na vida, né, quanto a questão mesmo do profissional. Primeiro a gente vai olhar pelas perspectivas de vida, né? Que eles vão ter orientação profissional, eles vão desenvolver uma carreira, tá? Vão gerar renda para a família, eles não vão estar sendo explorados, vocês, jovem aprendiz, não estão sendo explorados, não é trabalho escravo, porque vocês estão sendo reconhecidos, tudo dentro da lei. Vai ter também um aprendizado profissional, que vai ajudar vocês mais na frente conseguir um trabalho efetivo como adulto, tá? Aí os direitos do aprendiz, eles têm direito ao salário mínimo, tem direito a férias, rescisão contratual, vale transporte, certificado. Então, tem-se os benefícios. Então, os impactos são impactos positivos para o jovem que ingressa, tá certo? Dentro dessas idades, da possibilidade dentro da lei no mercado de trabalho. Aí há também impactos dentro da organização, né? Porque vai se ter a responsabilidade social, você que é jovem vai começar a ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio rendimento, tá? Você vai começar a ter noção de responsabilidade, você vai se promover como cidadão, a redução da rotativa e gastos com rescisão contratual, né? Também para as empresas, garantia dos profissionais formados de acordo com os padrões que a empresa quer. Então, a empresa está formando aquele jovem. Então, aquele jovem está sendo formado dentro dos padrões daquela empresa. Então, tanto traz benefício para a empresa, como traz também benefício para o jovem. Ambos ganham, tá? Há muitas controvérsias, né, em relação ao desenvolvimento e o crescimento desses jovens, tá certo? Uns não concordam porque diz que vai haver um atraso na escolaridade. Outros dizem que eles vão ter uma frequência de repetência na escola. Outros dizem que muitos vão se evadir da escola só para o trabalho. Mas isso são muitas controvérsias, porque a lei está lá, né? E tem que ser seguido e obedecido. Que o jovem que ainda não concluiu o ensino médio ou o ensino fundamental, ele precisa estar estudando, ele não pode abandonar os estudos, tá certo? E por que eu não concordo que haverá um atraso na escolaridade? Porque esse jovem, além dele se efetivar, ele se tornar independente, autônomo, passando a ter suas responsabilidades, ali ele vai construir um lado também profissional. Aí eu trouxe aqui depoimento de alguns jovens, né, aprendizes, para vocês terem uma noção, né? Ele diz que ser aprendiz é saber aproveitar todas as oportunidades,
né, de aprendizado e fazer o melhor que puder sempre. Amanda Cristina, né, ela é coordenadora de treinamentos. E eu trouxe outro depoimento aqui, que na prática, alguém disse que para ele é trabalhar muito, né? Todos os dias se superar para cumprir as tarefas que eram dadas e tinha que se virar porque tinha horas que não havia ninguém para ajudar, mas fazia as coisas com tranquilidade e atenção, né? E conseguia atender a todos, que seria o Guilherme, que seria auxiliar de cadastro. Tá certo? Então, nós estamos percebendo aí que esses depoimentos aqui, dentro da questão da prática desse jovem, é de superação, é de aprendizado, é de descoberta, tá certo? É para entrar na responsabilidade de uma fase adulta. Dentro desse cenário, pessoal, globalizado, né? Qual seria o novo perfil do profissional? Porque se você é um jovem, você vai se inserir no mercado de trabalho, você precisa estar atento a esse perfil, desse cenário globalizado, desse mundo aí que não para de crescer, tá certo? De se desenvolver. E você, para não ficar para trás, você precisa ter esse perfil, que nós vamos ver agora. Primeiro entra, né, aí as relações interpessoais. Gente, aprenda uma coisa desde já. Se relacionar com outras pessoas não é fácil, tá certo? Cada um pensa de uma forma diferente, cada um tem uma opinião diferente, mas nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Por isso, essas relações interpessoais, tá certo? São abordadas, como, por exemplo, a cooperação, né? A cooperação, pessoal, é um valor muito importante no convívio social. Também é um talento natural. Ser cooperativa é estar atento ao que é preciso para ter sucesso. Oferecer seus conhecimentos, colocando seus talentos a serviço, é saber suprir as necessidades na hora, dos locais certos, depois de tudo feito. É você cooperar naquilo que é possível você fazer. Cooperação é um valor. Dentro desse convívio social e dentro do nosso trabalho, nós precisamos ser pessoas cooperativas. Estar atento, eu não vou fazer só aquilo que me pediram para fazer ou que me disseram que era para fazer. Eu vou observar a necessidade, eu vou cooperar. Se os meus colegas de trabalho estão precisando de uma ajuda, isso é cooperação, tá certo? O trabalho em equipe, pessoal, é essencial para a obtenção de bons resultados em qualquer organização, em qualquer trabalho. Estimular a comunicação e o bom relacionamento dos colaboradores. E pode fazer toda a diferença numa empresa, no seu trabalho. Trabalho em equipe. Trabalhar em equipe é saber dividir responsabilidades, é se colocar no lugar do outro, é saber ouvir, é saber aceitar e compreender a opinião de todos. Vocês estão vendo as formiguinhas aí trabalhando em equipe? Né? Então, para a vida profissional, profissional do futuro, vocês que vão aí ingressar no mercado de trabalho, lembre-se disso, que trabalhar em equipe é fundamental e é muito importante, tá certo? Respeitando as limitações de cada um. E trabalhar em equipe, você vai se ajudar e ajudar o outro. Você não vai fazer nada só e nem vai olhar o outro precisando de ajuda e ficar de braços cruzados, de forma alguma. Disponibilidade, tá? Normalmente a ideia de disponibilidade é utilizada para indicar liberdade de tempo, que determina a pessoa, né? O tempo que aquela pessoa possui para executar qualquer tipo de tarefa que ele for solicitada. Eu estou no meu trabalho, tá? Ali eu já terminei o que me era devido fazer, mas eu estou com tempo disponível ainda, então eu vou me disponibilizar, tá, a fazer alguma outra coisa que a empresa esteja precisando de mim, tá certo? Está disponível. Também não é na questão que a empresa vai explorar a sua disponibilidade e a todo momento tá lhe colocando mais coisa além do que é para você fazer, não é isso, mas você observa ali o momento, aí você está sempre disponível para ajudar. Isso é importante, tá, pessoal? A flexibilidade, né?
No sentido figurado da palavra, a flexibilidade de um indivíduo é a qualidade de compreender, tá vendo? Você vai compreender, aí você vai ter a disponibilidade para a execução. Aceitar ou assumir as opiniões, as ideias, os pensamentos de outras pessoas. Isso é ser pessoas flexíveis. Não, eu só penso dessa forma, eu só vou agir desse jeito, tá certo? Não. Mas tudo tem que ser flexível na vida. Normalmente as pessoas flexíveis são consideradas dóceis e diplomáticas. Pessoas, né, educadas, pessoas dóceis, tá certo? Que vai assumir ali com as suas opiniões, que vai dar ideias e vai aceitar ideias. Por mais que eu aceite aquela ideia, mas a equipe, ela pode ali tentar fazer um ajuste e haver uma modificação daquela sua ideia que você colocou. Então, você tem que ter flexibilidade para aceitar, tá certo? Dentro da diplomacia, ser uma pessoa diplomática, que sabe conversar, sem aborrecimento, sem exaltação, tá? Sem, digamos assim, o desrespeito com ninguém. A criatividade. A criatividade é um elemento essencial no contexto do trabalho, pessoal. Nas empresas, os funcionários criativos são muitas vezes recompensados porque conseguem pensar soluções eficazes para diversos problemas. Então, precisamos ser pessoas criativas. Tá? Às vezes nós olhamos em nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, na escola, onde for, mas nós estamos falando aqui de formação profissional, de trabalho, né? Aí você vê ali que você poderia inovar, criar, tá certo? Aí você não vai nem perguntar, você faz e ali você vai ser visto como uma pessoa criativa, que fez diferente, que agiu diferente, que pensou diferente, tá? Que evitou problemas. Por quê? Porque através da sua criatividade você conseguiu. Por exemplo, nós professores, né, dentro da nossa competência profissional, da criatividade, nos reinventando a todo instante, a todo momento, para trazer aulas online para vocês, aulas diferenciadas, dentro da nossa criatividade. Mas aqueles que dizem, eu não quero ser criativo, eu não sei fazer, que sempre é negativo, nunca é positivo. Pessoal, isso não cabe no profissional, tá? Ser pessimista, não. A gente sempre tem que olhar com olhar não de pessimismo, tá? Mas a gente sempre tem que olhar mais adiante, tá certo? Pensando que vai dar certo, otimismo, com olhar de otimista, não de pessimista. Porque aquele que é pessimista sempre diz que nunca vai dar certo. Né? Sempre o do contra. Já o otimismo não, olha, nós ainda não fizemos, nós ainda não experimentamos, mas vamos experimentar, vamos fazer, vamos ver no que vai dar, tá certo? Isso sim é um olhar otimista. Saber dialogar, pessoal. Saber dialogar, pessoal, no ambiente de trabalho, tá? É fundamental. Conversar, escrever, se expressar por meio do diálogo, de uma conversa interativa, troca de informações, opiniões, de ideias, tá? Isso sim é saber dialogar, e o diálogo é viável. Ele cabe em todas as áreas da nossa vida, o diálogo, seja no âmbito do trabalho, na escola, no lado profissional, que nós estamos falando aqui, do lado profissional dos jovens. Então, aprenda a partir de hoje, tome para você essas dicas, tá certo? Saiba dialogar, nunca queira desrespeitar ninguém, passar acima de ninguém, tá certo? A percepção do outro, perceber as pessoas em sua volta, se colocando em seu lugar. Às vezes o colega não está bem, às vezes o seu próprio chefe não está bem, tá? Aí você precisa ser uma pessoa perceptiva, uma pessoa que vai se colocar no lugar do outro, para saber, com aquela empatia, saber o que o outro precisa, o que o outro necessita, o que está havendo com ele, por que motivo ele está daquela forma. Então, seja perceptivo com quem está ao seu lado, com quem trabalha com você, tá? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui 2 frases do nosso querido Ayrton Senna, né? Que tem tudo a ver com a abordagem hoje da nossa aula. Ele diz assim, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Eu também concordo com ele, pessoal.
Então, que nós venhamos a ser disponíveis, tá? Tudo aquilo que você venha fazer bem feito, com esforço, com dedicação. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite, dar o melhor de si, tá? Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós precisamos dar o melhor. Dentro do nosso ambiente de trabalho, nós precisamos ter dedicação. Então, que você possa, sim, através dessa aula de hoje, dessas dicas, quando você aí entrar no mercado de trabalho, que você aí jovem, se ingressar aí num jovem aprendiz, que você possa lembrar dessas dicas que nós te demos hoje, tá certo? De trabalho em equipe, de cooperação, de atitude, de criatividade, de empatia, se colocando sempre no lugar do outro, perceber, né, o outro que está à sua volta, fazer tudo com compromisso, se esforçando, fazer bem feito, com amor e dedicação, porque aí sim você vai ser um bom profissional do futuro em meio a este mundo globalizado, se você for orientado e respeitar todos esses requisitos, tá certo? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.